Você já se perguntou como os grandes líderes conseguem persuadir sem esforço? Qual é o segredo por trás da influência verdadeira, aquela que transforma opiniões em inspirações? A resposta pode surpreendê-lo. Não se trata de manipulação ou truques, mas de sabedoria antiga, prática e poderosa. Hoje, vamos mergulhar nas técnicas estoicas de persuasão. São 7 estratégias que, se bem aplicadas, podem ajudar você a influenciar de forma genuína, honesta e impactante. Afinal, persuadir é muito mais do que ganhar discussões, é sobre conectar-se com as pessoas em um nível profundo. 1. Conheça suas próprias emoções. Antes de tentar influenciar qualquer pessoa, os estoicos nos ensinam uma verdade fundamental. Você precisa conhecer a si mesmo. Essa ideia pode parecer simples, mas está longe de ser fácil. Pense em quantas vezes suas palavras ou ações foram motivadas por um impulso emocional, e não por uma decisão racional. E o que aconteceu depois? Provavelmente, a conversa não saiu como planejado, ou você perdeu o controle da situação. Isso acontece porque, para influenciar de verdade, é essencial estar no comando das próprias emoções. Sêneca, um dos grandes nomes do estoicismo, falava sobre a importância de cultivar um estado interno de calma e equilíbrio. Quando estamos no controle de nós mesmos, nos tornamos mais convincentes, mais persuasivos. Imagine que você está em uma discussão importante. De repente, seu coração dispara, sua mente se embaralha e suas palavras saem confusas. Mesmo que tenha bons argumentos, seu estado emocional já sabotou sua capacidade de influenciar. O primeiro passo para uma persuasão poderosa é, portanto, a autorregulação. O que os estoicos nos ensinam é que, ao entender suas próprias emoções, você passa a ser capaz de decidir como responder a elas, ao invés de ser controlado por impulsos momentâneos. Isso cria uma presença mais confiante e sólida, algo que os outros naturalmente respeitam e estão dispostos a ouvir. Afinal, como podemos esperar influenciar os outros se não conseguimos nos influenciar? Aqui entra a prática da reflexão diária. Os estoicos tinham o hábito de revisar seus pensamentos e ações no fim de cada dia. Marco Aurélio, em suas famosas meditações, refletia sobre suas emoções, analisando como elas influenciaram suas decisões e comportamento. Esse exercício é fundamental. Pergunte a si mesmo: como estou me sentindo? Por que estou me sentindo assim? Essas emoções estão me ajudando ou me atrapalhando agora? Quando você adquire o hábito de fazer essas perguntas, algo interessante acontece. Você começa a se conhecer melhor. Entende seus gatilhos emocionais e, com o tempo, aprende a se antecipar a eles. Isso não significa suprimir suas emoções, mas reconhecê-las e ter controle sobre como elas se manifestam. Uma vez que você está emocionalmente centrado, sua capacidade de influência aumenta drasticamente. As pessoas percebem e respondem à sua calma. Você se torna um porto seguro, alguém que, independentemente das circunstâncias, mantém a serenidade. Dominar suas emoções não só facilita a comunicação, mas também cria um ambiente de confiança. As pessoas querem seguir quem elas consideram estável e seguro. Ao demonstrar que você tem controle sobre si mesmo, você passa a mensagem de que é confiável e que suas palavras têm peso. Afinal, quem não gostaria de ser influenciado por alguém que sabe lidar com os desafios internos antes de enfrentar os externos? Em resumo, o primeiro e mais importante passo para influenciar qualquer pessoa é estar em paz consigo mesmo. Conhecer suas emoções é como construir a fundação de uma casa. Pode não ser visível a olho nu, mas é o que sustenta todo o resto. 2. Entenda a perspectiva do outro. Persuadir alguém não é uma questão de vencer uma batalha de argumentos ou impor suas ideias. Na verdade, a chave para influenciar de maneira eficaz e duradoura é entender profundamente a perspectiva da outra pessoa. Marco Aurélio, em suas meditações, dizia algo poderoso: antes de julgar, procure entender. E é nesse princípio que se baseia a verdadeira persuasão. O estoicismo nos ensina que, para influenciar genuinamente alguém, é necessário compreender o que está acontecendo na mente e no coração dessa pessoa. A empatia é a base de toda influência significativa. Mas como podemos entender a perspectiva do outro? A primeira coisa que precisamos fazer é ouvir. Sim, ouvir, mas não de maneira superficial. Muitas vezes, durante uma conversa, estamos apenas esperando nossa vez de falar, pensando no que vamos dizer em seguida, e isso nos impede de realmente absorver o que a outra pessoa está tentando expressar. Para persuadir alguém, você precisa primeiro silenciar sua própria mente e prestar atenção verdadeira ao que a outra pessoa está dizendo, tanto nas palavras quanto nas entrelinhas. Quais são seus medos, desejos e necessidades?
O que ela realmente valoriza? Imagine estar em uma negociação de trabalho, onde você está tentando convencer seu chefe a lhe dar uma promoção. Se você apenas focar nos seus próprios interesses, mais salário, mais benefícios, sem tentar entender o que a empresa ou seu chefe precisam, suas chances de sucesso diminuem. Entretanto, se você se colocar no lugar deles, entender as pressões que enfrentam, os desafios do negócio e como sua promoção pode beneficiar a empresa, você mudará completamente o tom da conversa. A pessoa se sentirá compreendida e estará muito mais disposta a ouvir seu ponto de vista. Os estoicos acreditavam que todos nós carregamos uma versão do mundo dentro de nós, construída a partir de nossas experiências, crenças e emoções. E é essa versão particular do mundo que você precisa entender para influenciar alguém de maneira eficaz. Ao tentar ver a situação através dos olhos da outra pessoa, você não só demonstra respeito, mas também começa a falar a mesma linguagem emocional e intelectual que ela. Isso cria um terreno comum, algo fundamental para que a persuasão aconteça. Sêneca dizia que é impossível convencer alguém de algo se a pessoa se sente atacada ou incompreendida. Quando nos mostramos empáticos e demonstramos genuíno interesse em compreender o outro, criamos uma atmosfera de cooperação. A pessoa não se sente na defensiva, mas sim respeitada e valorizada. E é nesse momento que as portas da persuasão se abrem. Outro ponto importante é que, ao entender a perspectiva do outro, você consegue adaptar sua mensagem para que ela tenha um impacto maior. Persuasão não é uma fórmula pronta. Não se trata de dizer a mesma coisa para todas as pessoas e esperar os mesmos resultados. Ao compreender os medos e desejos da outra pessoa, você pode moldar seu argumento de maneira que ressoe profundamente com ela. Se você está tentando convencer alguém a tomar uma decisão importante, como mudar de carreira, por exemplo, entender os receios dessa pessoa, seja o medo do fracasso, o medo da opinião dos outros ou a insegurança sobre suas habilidades, permite que você construa uma mensagem que aborde essas preocupações de maneira empática. E aqui está um detalhe crucial: a empatia não é apenas uma técnica de persuasão. Ela precisa ser genuína. Se você tenta forçar uma conexão sem realmente se importar com a outra pessoa, ela sentirá isso, e o efeito será o oposto do desejado. Por outro lado, quando você realmente valoriza o ponto de vista da outra pessoa, ela se abrirá para suas ideias com muito mais facilidade. Para o estoicismo, a prática da empatia e da compreensão não é apenas uma ferramenta pragmática, mas um valor ético. Ao tentar entender a perspectiva do outro, estamos exercendo nossa humanidade comum, reconhecendo que todos nós estamos tentando encontrar nosso caminho no mundo. Então, da próxima vez que você precisar influenciar alguém, pare por um momento e faça a seguinte pergunta: eu realmente entendo o que essa pessoa está sentindo? O que está por trás das palavras dela? Se a resposta for não, dedique um tempo para escutar de verdade, sem pressa, sem julgamento. Só então, com essa compreensão clara, você estará pronto para apresentar sua perspectiva de uma maneira que ressoe, conecte, por fim, influencie de maneira poderosa. Ao final, você perceberá que a verdadeira persuasão começa com a disposição de ouvir e compreender. É isso que transforma uma simples conversa em uma oportunidade de impacto profundo. E é isso que faz de você não apenas um bom comunicador, mas uma pessoa capaz de influenciar com sabedoria e integridade. 3. Use a lógica, não as emoções. Os estoicos, como Epicteto e Marco Aurélio, nos ensinam que a razão é a nossa maior aliada quando o assunto é influenciar os outros. Eles acreditavam que o controle emocional e o uso da lógica são as chaves para uma persuasão efetiva e duradoura. Entretanto, na maioria das vezes, somos tentados a apelar para as emoções em uma conversa, tentando comover ou sensibilizar a outra pessoa para ganhar um debate. O estoicismo nos adverte que, embora as emoções tenham seu lugar, elas são voláteis e não são o alicerce mais forte para convencer alguém. Imagine que você está em uma discussão sobre um tema polêmico. Se você se deixar levar pelas suas emoções, o que pode acontecer? Provavelmente, seus argumentos se tornarão menos coerentes, e você pode acabar dizendo coisas impulsivas, tentando forçar uma conexão emocional sem lógica por trás. O problema é que, embora as emoções possam capturar a atenção das pessoas por um momento, elas não criam uma influência duradoura. Quando a emoção se dissipa, o que resta? Se o que você disse não for fundamentado na razão, sua mensagem perderá força. Os estoicos valorizavam a clareza mental e o uso da lógica precisamente porque acreditavam que é por meio dela que podemos chegar mais perto da verdade e influenciar de maneira eficaz. A lógica nos permite construir argumentos sólidos, baseados em fatos, que resistem ao tempo e às emoções passageiras. Como Epicteto dizia, não são as coisas que nos perturbam, mas sim as opiniões que temos sobre elas.
Essa máxima nos mostra que o que realmente nos afeta é a forma como interpretamos as situações, e essa interpretação deve ser fundamentada na razão para que tenhamos controle sobre nossas reações e, consequentemente, sobre nossa capacidade de influenciar. Vamos a um exemplo prático. Suponha que você esteja tentando convencer alguém a adotar hábitos mais saudáveis, como praticar exercícios físicos. Se você apelar apenas para as emoções da pessoa, dizendo que ela deveria fazer isso porque vai se sentir melhor ou porque todos estão fazendo, talvez você consiga convencê-la momentaneamente. Entretanto, esse tipo de persuasão é frágil, pois se baseia apenas em como a pessoa se sente no momento. Agora, se você usar a lógica, apresentando dados concretos sobre os benefícios de longo prazo da atividade física, como a melhora da saúde cardiovascular e mental, a redução do risco de doenças crônicas, além de exemplos práticos de como esses hábitos podem ser integrados ao dia a dia, seu argumento se tornará muito mais convincente e difícil de refutar. A lógica permite que você apresente um raciocínio que seja claro, objetivo e que faça sentido para outra pessoa. Isso é poderoso porque cria uma base sólida sobre a qual seu argumento pode se sustentar, mesmo quando as emoções esfriam. A pessoa não precisa concordar com você imediatamente, mas suas palavras terão um impacto que permanece, pois foram baseadas em princípios racionais. Outra vantagem de usar a lógica ao invés das emoções é que isso ajuda a manter o tom da conversa mais calmo e controlado. Quando você se baseia em argumentos lógicos, evita que a conversa escale para um confronto emocional. E, como sabemos, discussões acaloradas raramente levam a resultados produtivos. Quando nos mantemos firmes na razão, mantemos também o controle da conversa, e isso aumenta nossa capacidade de influenciar. Os estoicos também acreditavam que o uso da lógica era uma forma de respeitar o interlocutor. Quando você apresenta um argumento baseado em fatos e raciocínio, está reconhecendo a capacidade do outro de pensar criticamente e chegar às suas próprias conclusões. Você não está tentando manipulá-lo emocionalmente, mas sim oferecendo as ferramentas para que ele chegue à verdade de forma independente. Esse respeito é fundamental para construir uma influência duradoura, pois a persuasão verdadeira acontece quando o outro adota suas ideias por convicção, e não por imposição ou pressão emocional. Entretanto, isso não significa que devemos ignorar completamente as emoções em nossas interações. Os estoicos não eram frios ou insensíveis. Eles sabiam que as emoções fazem parte da vida humana e que podem, em certos momentos, ser utilizadas de maneira estratégica. O ponto aqui é que as emoções, sozinhas, não são suficientes para sustentar um argumento sólido. Elas podem ser um complemento, algo que humaniza sua lógica e a torna mais acessível, mas nunca o alicerce central. Imagine que você está conversando com um amigo que está relutante em mudar de carreira, mesmo estando infeliz. Você pode começar falando sobre como se sente em relação à insatisfação dele, mas, em seguida, deve trazer uma linha de raciocínio lógica. Mostre a ele os benefícios práticos de uma mudança, analise os riscos de permanecer na situação atual e apresente um caminho racional para ele seguir em direção a uma carreira mais gratificante. Quando suas palavras unem razão e sensibilidade, você não só toca emocionalmente, mas também oferece uma solução que é lógica e aplicável. Concluindo, os estoicos nos ensinam que o verdadeiro poder de persuasão está no uso cuidadoso da razão. Quando nos baseamos na lógica, não só aumentamos nossa capacidade de influenciar os outros, mas também mostramos respeito e consideração pelo outro como um ser pensante e capaz. E lembre-se, emoções podem ser temporárias, mas a lógica é o que sustenta um argumento sólido e resistente ao tempo. Portanto, da próxima vez que quiser influenciar alguém, pergunte-se: estou fundamentando meu argumento na razão ou nas minhas emoções? Se for na razão, você estará no caminho certo para persuadir com sabedoria e integridade. 4. Seja resiliente e paciente. A persuasão raramente acontece de imediato. Muitas vezes, acreditamos que basta usar bons argumentos, um raciocínio claro, e a outra pessoa será convencida na hora. Mas a realidade é bem diferente. O estoicismo nos ensina que precisamos de paciência e resiliência para influenciar verdadeiramente alguém. Epicteto, em suas lições, nos lembra que não temos controle sobre o resultado de nossas ações, apenas sobre os esforços que fazemos. E é exatamente essa mentalidade que precisamos adotar ao tentar persuadir alguém. A persuasão é um processo, não um evento isolado. Imagine plantar uma semente. Você rega, cuida, espera, e só depois de algum tempo começa a ver os primeiros sinais de vida. A mesma lógica se aplica quando estamos tentando influenciar outra pessoa. Por mais que seus argumentos sejam sólidos e que suas intenções sejam genuínas, nem sempre você verá os resultados imediatamente. E isso não significa que seu esforço foi em vão.
Os estoicos acreditavam que a verdadeira influência vem com a consistência. Marco Aurélio, por exemplo, muitas vezes escrevia sobre a importância de manter o foco no que está sob o nosso controle, nossas palavras, nossas ações e nossa própria conduta, e não se apegar aos resultados. Quando aplicamos isso à persuasão, entendemos que, mesmo que a outra pessoa não se convença de imediato, nossos esforços não são desperdiçados. Estamos plantando as sementes de uma possível mudança, que podem germinar com o tempo. Pense em uma situação comum. Você está tentando ajudar um amigo a largar um hábito ruim. Inicialmente, ele pode ser resistente, dizer que não precisa mudar ou que está confortável como está. Nesse momento, você pode se sentir frustrado, achando que seus esforços são inúteis. Mas, se você for paciente e resiliente, sem desistir, sua influência pode começar a agir lentamente. Talvez aquele primeiro conselho que você deu não tenha sido aceito na hora, mas ele fica ali, como uma semente plantada na mente do seu amigo. E, com o tempo, e com o reforço contínuo de sua mensagem, essa semente pode germinar, levando à mudança que você esperava. Isso é o que os estoicos chamariam de ação contínua sem apego ao resultado. Você continua agindo com persistência, porque sabe que seu papel é influenciar da melhor maneira possível, mesmo que o resultado não seja visível de imediato. Epicteto nos ensina que não podemos controlar como os outros vão reagir, mas podemos controlar como vamos nos comportar. Quando adotamos essa perspectiva, tiramos de nossos ombros o peso da expectativa imediata e nos concentramos na constância de nossas ações. Ser resiliente também significa estar preparado para a rejeição. Em algum momento, você vai tentar influenciar alguém e será rejeitado. Isso é inevitável. O que diferencia os que conseguem persuadir dos que não conseguem é a capacidade de continuar tentando, de forma sábia e ajustada, mesmo após a resistência inicial. Quando alguém rejeita seu ponto de vista, não significa que essa pessoa nunca será influenciada. Às vezes, ela precisa de tempo para digerir suas palavras, para refletir sobre o que foi dito. E, com paciência, você pode manter a porta aberta para futuras conversas. Aqui, o conceito estoico de ataraxia, ou seja, a tranquilidade interior, é crucial. Ser resiliente não significa insistir de forma insistente ou agressiva. Pelo contrário, significa manter uma postura calma e equilibrada, mesmo diante da resistência. Quando você mostra que está disposto a persistir pacientemente, sem se abalar emocionalmente, isso passa uma mensagem poderosa para outra pessoa. Você está confiante em seu ponto de vista, mas também está aberto e respeitoso o suficiente para esperar o momento certo. A paciência na persuasão também envolve adaptar sua abordagem ao longo do tempo. Nem sempre você conseguirá influenciar alguém utilizando apenas uma estratégia. Às vezes, será necessário ajustar a forma como você apresenta seus argumentos ou mudar o foco da conversa, dependendo de como a outra pessoa está reagindo. Essa flexibilidade é essencial. Os estoicos, como Marco Aurélio, defendiam que a sabedoria está em saber quando agir e quando esperar. Assim, parte da paciência e da resiliência na persuasão é saber quando recuar temporariamente e dar espaço para que a outra pessoa reflita. Outro ponto importante é que a resiliência e a paciência ajudam a construir credibilidade. Imagine alguém que desiste no primeiro sinal de resistência. Isso pode passar a impressão de que a pessoa não acredita verdadeiramente no que está dizendo, ou que suas ideias não são tão importantes. Por outro lado, quando você continua firme e consistente em sua mensagem, sem forçar, mas sempre presente, isso demonstra comprometimento e confiança. As pessoas tendem a respeitar e confiar em quem não desiste facilmente. Essa paciência também tem um aspecto de sabedoria emocional. O estoicismo nos ensina a não reagir impulsivamente, a não nos frustrarmos com a lentidão das mudanças que desejamos ver nos outros. Quando você compreende que a influência é um processo que leva tempo, você também aprende a lidar melhor com suas próprias expectativas e a evitar frustrações desnecessárias. Assim, a paciência não é apenas uma ferramenta para influenciar os outros, mas também uma maneira de manter sua própria serenidade durante o processo. Em resumo, ser resiliente e paciente é uma das qualidades mais importantes para alguém que busca influenciar de maneira eficaz. A persuasão verdadeira não acontece de uma hora para outra. Ela requer tempo, consistência e, acima de tudo, uma mente tranquila que não se deixa abalar pela falta de resultados imediatos. Quando você adota essa mentalidade estoica, entende que o tempo é um aliado e que a paciência pode ser sua maior ferramenta para influenciar os outros de maneira profunda e duradoura. Afinal, como os estoicos nos ensinam, o que está sob o nosso controle é o esforço que fazemos, não o resultado final. E é nesse esforço constante e paciente que reside o verdadeiro poder da persuasão. 5.
Demonstre autodomínio e integridade. O poder da persuasão não vem apenas das palavras que usamos, mas da maneira como vivemos. Para os estoicos, o exemplo pessoal é a forma mais poderosa de influência. Como Marco Aurélio escreveu, a melhor maneira de defender uma filosofia é vivê-la. Em outras palavras, suas ações têm muito mais peso do que qualquer argumento que você possa apresentar. Se você deseja influenciar alguém de forma duradoura e genuína, é fundamental que você demonstre autodomínio e integridade em tudo o que faz. Imagine que você está tentando persuadir alguém a adotar hábitos mais saudáveis. Se essa pessoa vê que você próprio tem uma vida equilibrada, cuida da sua saúde e mantém uma disciplina em relação aos seus hábitos, sua mensagem terá um peso muito maior. Por outro lado, se suas ações contradizem suas palavras, por exemplo, se você defende a prática de exercícios, mas nunca pratica, a credibilidade da sua mensagem se perde completamente. As pessoas prestam mais atenção ao que fazemos do que ao que dizemos. O que os estoicos ensinam é que a influência verdadeira e duradoura só é possível quando há uma coerência entre o que defendemos e como agimos. Sêneca, em suas cartas, fala muito sobre a importância de manter a virtude acima de tudo. Para ele, a virtude era não apenas um ideal a ser alcançado, mas algo que deveria ser praticado diariamente. Quando você age com integridade, ou seja, quando suas palavras, valores e ações estão alinhados, as pessoas sentem que podem confiar em você. E a confiança é o fundamento de qualquer tipo de persuasão. Afinal, como podemos influenciar alguém se essa pessoa não acredita que estamos sendo sinceros? A integridade, entretanto, vai além de apenas ser honesto. Envolve também um profundo senso de compromisso com aquilo que você acredita. Quando você defende uma ideia ou causa com autenticidade, sua paixão por aquilo é percebida de maneira genuína pelos outros. As pessoas são naturalmente atraídas por quem vive o que prega. Ao demonstrar que você realmente segue os princípios que defende, você inspira os outros a fazerem o mesmo. Como Marco Aurélio disse, a mente é molda a o que ocupa o foco. Se você está focado em viver de acordo com seus valores e princípios, aqueles ao seu redor irão perceber, muitas vezes, seguirão seu exemplo. O autodomínio é outro aspecto fundamental. Para os estoicos, o autodomínio, ou seja, a capacidade de controlar seus impulsos e emoções, era a base de uma vida virtuosa. E esse controle não é apenas interno, ele se reflete externamente em nossas ações, e é percebido pelas pessoas ao nosso redor. Quando demonstramos calma em situações de estresse, quando permanecemos equilibrados diante de desafios, estamos mostrando às pessoas que temos controle sobre nós mesmos. E essa demonstração de autodomínio cria um efeito poderoso de persuasão. Pense em um cenário comum, um líder ou colega de trabalho que, em momentos de crise, consegue manter a calma e tomar decisões racionais. Naturalmente, você será atraído por essa pessoa e confiará em suas decisões, porque ela demonstra autodomínio. Agora imagine o contrário, alguém que, diante de problemas, perde o controle, age impulsivamente ou comete erros emocionais. A capacidade de influenciar essa pessoa diminui drasticamente, porque, ao perder o controle de si mesmo, ela também perde a credibilidade. O autodomínio estoico nos ensina que, para influenciar os outros, primeiro precisamos dominar a nós mesmos. Se você deseja convencer alguém de algo, mas não consegue controlar suas emoções ou ações, sua influência será limitada. Afinal, como alguém pode seguir suas orientações se você próprio não parece ter controle sobre sua vida? Os estoicos acreditavam que, quando você vive em harmonia com seus princípios, isso se reflete em cada aspecto de sua existência, e é essa consistência que cria uma influência verdadeira. Outro aspecto importante da integridade e do autodomínio é a humildade. Os estoicos nos ensinam que não devemos nos colocar em uma posição de superioridade em relação aos outros. A persuasão não é sobre fazer com que as pessoas se sintam inferiores ou forçar sua visão de mundo sobre elas. É sobre guiar, inspirar e mostrar, através de suas próprias ações, que há um caminho melhor. A humildade é um dos componentes-chave para estabelecer confiança e respeito nas relações. Quando você age com integridade, sem tentar impressionar ou controlar os outros, sua influência se torna muito mais poderosa, pois é percebida como autêntica. Os estoicos também nos lembram de que o autodomínio e a integridade são virtudes que precisam ser cultivadas diariamente. Não são qualidades que se adquirem de uma vez por todas. É um trabalho contínuo de autoobservação e prática. Todos nós falhamos em algum momento, e os estoicos não esperavam perfeição, mas progresso. Epicteto dizia que devemos ser vigilantes sobre nossos próprios defeitos e trabalhar constantemente para melhorar. Quando você demonstra que está sempre buscando ser melhor, mesmo que falhe ocasionalmente, você inspira os outros a fazerem o mesmo.
Esse compromisso com o autodesenvolvimento é uma das formas mais poderosas de persuasão. Por fim, lembre-se de que a integridade e o autodomínio não são apenas para momentos de crise ou de grandes decisões. Eles se manifestam nas pequenas ações do dia a dia, na maneira como você trata as pessoas ao seu redor, como lida com seus compromissos e como responde a desafios cotidianos. É nesse nível micro que a persuasão estoica se constrói, e é por meio dessas pequenas, mas consistentes, demonstrações de caráter que você se torna uma figura de influência para os outros. Resumindo, a verdadeira persuasão não se baseia apenas em palavras ou em argumentos bem construídos. Ela depende do exemplo que você dá, da integridade que você demonstra e do controle que você exerce sobre si mesmo. Quando você vive de acordo com seus princípios, as pessoas naturalmente o seguirão. E essa é a forma mais poderosa e duradoura de influência que os estoicos nos ensinam: ser o exemplo que você deseja ver nos outros. 6. Seja breve e claro em sua comunicação. Já no coração da filosofia estoica, uma lição simples e poderosa ressoa: a brevidade e a clareza são a chave para uma comunicação eficaz. Epicteto nos advertia: não fale desnecessariamente. Esse conselho vai direto ao ponto. Quanto mais objetivo e direto você for em suas palavras, maior será seu poder de influência. Os estoicos compreendiam que o excesso de palavras pode obscurecer a mensagem, pior ainda, desviar a atenção do que realmente importa. Na era moderna, onde a informação é abundante e as distrações são constantes, essa lição é ainda mais relevante. Pense em quantas vezes você já esteve em uma reunião ou conversa e alguém começou a falar sem parar, sem chegar ao ponto. Aos poucos, sua atenção se dispersou e, no fim, você não conseguiu absorver o que foi dito. Isso acontece porque nossa mente, em busca de eficiência, procura por informações que sejam claras e concisas. Se você deseja influenciar alguém, deve se concentrar em entregar sua mensagem de forma rápida, sem rodeios e sem a necessidade de longas explicações. Essa habilidade de comunicação direta é o que pode fazer toda a diferença entre ser ouvido e ser ignorado. Marco Aurélio, em suas meditações, era conhecido por escrever de maneira concisa e precisa. Ele acreditava que a clareza no pensamento se refletia na clareza da comunicação. Para ele, a comunicação não deveria ser adornada com floreios desnecessários, mas sim buscar a verdade de maneira simples e objetiva. Quando nos comunicamos de forma direta, eliminamos as barreiras entre a mensagem e o ouvinte. Isso significa que suas palavras chegam ao outro com mais impacto e clareza, sem serem distorcidas pelo excesso de detalhes ou pela confusão. A brevidade, entretanto, não significa superficialidade. Pelo contrário, ser breve e claro exige um domínio profundo do que você está falando. Para ser sucinto, você precisa entender exatamente o que deseja comunicar. Isso requer reflexão, planejamento e uma capacidade de síntese que vem com a prática. Quando você domina um assunto, consegue extrair o essencial e transmitir o que realmente importa. E essa habilidade é incrivelmente valiosa, pois mostra que você respeita o tempo do outro, oferecendo o máximo de valor com o mínimo de palavras. Vamos a um exemplo prático. Imagine que você esteja explicando uma ideia complexa a um colega de trabalho. Se você se alonga em explicações e detalhes que não são cruciais, o seu interlocutor pode se perder, ou pior, sentir que o ponto principal foi diluído. Entretanto, se você for direto, focando no essencial e nos principais benefícios ou implicações, a pessoa terá uma compreensão mais clara e imediata do que você está tentando dizer. Quanto menos o outro precisar trabalhar para entender sua mensagem, maior a probabilidade de ser persuadido por ela. A clareza também tem um papel fundamental na confiança que você inspira nos outros. Quando você fala de maneira clara e objetiva, as pessoas sentem que você sabe do que está falando, que tem segurança nas suas ideias. Isso cria uma conexão imediata, pois não há ambiguidades ou margens para interpretações erradas. Essa é uma habilidade essencial em qualquer contexto onde você queira influenciar alguém, seja no trabalho, em uma amizade ou até mesmo em um debate filosófico. As pessoas não têm tempo ou paciência para discursos confusos. Elas valorizam a clareza, pois ela transmite confiança e eficiência. Epicteto também nos lembrava que a clareza na fala é reflexo de clareza na mente. Portanto, se você deseja comunicar de forma eficaz, é necessário primeiro organizar seus pensamentos. Antes de começar uma conversa importante ou de tentar persuadir alguém, pergunte-se: qual é a mensagem central que eu quero passar? Quais são os pontos essenciais que preciso destacar? Se você conseguir responder essas perguntas de forma direta, sua comunicação será muito mais eficaz. Outro ponto importante é que a brevidade e a clareza respeitam o tempo do outro. Na nossa sociedade moderna, o tempo é um dos recursos mais valiosos.
Ao ser direto e claro, você demonstra que respeita o tempo e a atenção das pessoas. Isso, por si só, já cria uma impressão positiva. Afinal, todos nós apreciamos quando alguém é objetivo e vai direto ao ponto, sem desperdiçar nossos recursos mais preciosos. Esse respeito pelo tempo e pela atenção do outro reforça sua credibilidade e aumenta suas chances de influenciar de maneira significativa. Além disso, ser claro e conciso ajuda a evitar mal-entendidos. Quando falamos demais ou de maneira confusa, corremos o risco de que nossas palavras sejam interpretadas de maneiras que não pretendíamos. A comunicação estoica é sobre eliminar essas margens para erro. Quando você se expressa de forma direta, garante que sua mensagem seja recebida exatamente como foi planejada. Isso não apenas torna sua persuasão mais eficaz, mas também constrói uma base de confiança e respeito mútuo. É importante lembrar que a brevidade e a clareza não significam cortar toda a emoção ou humanidade da comunicação. Pelo contrário, elas podem coexistir com uma fala calorosa e envolvente. Quando você combina clareza com empatia, sua mensagem se torna ainda mais poderosa. Você consegue transmitir suas ideias de maneira eficiente, ao mesmo tempo em que mantém uma conexão emocional com seu interlocutor. A chave é encontrar o equilíbrio entre ser direto e ser envolvente, entre a razão e a emoção. Em resumo, os estoicos nos ensinam que a verdadeira influência vem de uma comunicação que é ao mesmo tempo breve e clara. Quando você consegue transmitir suas ideias de maneira simples, direta e sem ambiguidades, você elimina as barreiras entre sua mensagem e o outro. E quando suas palavras são acompanhadas de autodomínio, integridade e clareza de pensamento, você se torna uma figura de confiança, alguém cujas palavras têm peso. Portanto, ao buscar persuadir, lembre-se de que menos é mais. A brevidade e a clareza são as ferramentas mais eficazes para capturar a atenção das pessoas e influenciá-las de maneira significativa. 7. Aceite o resultado, mas permaneça firme. Os estoicos nos ensinam uma lição profunda sobre a natureza da influência. Por mais que nos esforcemos para persuadir e guiar os outros, há uma parte do processo que está completamente fora de nosso controle. Podemos usar todas as ferramentas que discutimos até agora: o autodomínio, a empatia, a clareza e a lógica, e, ainda assim, não alcançar o resultado desejado. Isso porque, no final, as pessoas têm sua própria vontade, suas próprias crenças e motivações. A aceitação desse fato é um princípio central do estoicismo. Epicteto, um dos mais proeminentes estoicos, ensinava que devemos focar naquilo que podemos controlar: nossos pensamentos, nossas ações e nossas respostas às circunstâncias, e abandonar o apego aos resultados. Isso não significa que devemos ser indiferentes ou desinteressados, mas sim que devemos aceitar que o desfecho de nossas tentativas de influenciar alguém pode não ser o que esperamos, e tudo bem. Essa aceitação não é resignação. É, na verdade, uma forma de liberdade. Imagine que você está tentando convencer um amigo a adotar hábitos mais saudáveis. Você compartilha informações claras, baseadas em dados, oferece apoio emocional e mantém uma postura firme, mas ele continua resistindo. Nesse ponto, você pode sentir frustração ou até desânimo, mas, ao adotar a filosofia estoica, você se lembra de que fez o melhor que pôde dentro do seu controle. A escolha de mudar ou não cabe a ele, não a você. Quando você aceita isso, tira de si o peso da responsabilidade pelo resultado final. E, ironicamente, ao se desapegar da necessidade de sucesso imediato, você cria uma atmosfera mais leve, menos pressionada, o que pode, por si só, aumentar suas chances de influenciar a pessoa no futuro. Aceitar o resultado, seja ele qual for, também exige uma certa dose de humildade. No fundo, é um reconhecimento de que, por mais que possamos nos esforçar, não temos o poder de controlar as decisões e crenças dos outros. Todos estão em sua própria jornada, com seus próprios aprendizados e momentos de despertar. O estoicismo nos lembra que, assim como não gostamos de ser forçados a mudar de opinião, devemos ter respeito pela liberdade dos outros de seguir seu próprio caminho. E, muitas vezes, o impacto de nossa influência pode ser percebido apenas mais tarde, quando menos esperamos. Entretanto, aceitar o resultado não significa que você deva desistir de suas convicções ou abandonar suas tentativas de influenciar positivamente. Pelo contrário, os estoicos acreditavam que devemos permanecer firmes em nossos princípios, mesmo diante de obstáculos ou rejeição. Permanecer firme significa continuar agindo de acordo com seus valores, mantendo sua integridade e repetindo seus esforços, mesmo quando o resultado imediato não é o que você esperava. Marco Aurélio, em suas meditações, fala sobre a importância de agir com constância, independentemente dos desafios externos. Ele nos lembra que nosso dever é continuar praticando o bem e agindo de acordo com a virtude,
sem nos deixarmos abalar pelos resultados. Já no contexto da persuasão, isso significa que, mesmo que alguém não aceite sua influência de imediato, você deve continuar sendo exemplo, praticando aquilo que você acredita, e estar disponível para quando a outra pessoa estiver pronta para ouvir ou mudar. Isso exige resiliência, como discutimos anteriormente, mas também exige uma certa serenidade, a capacidade de continuar firme, sem ser dominado pela frustração ou impaciência. Uma parte essencial dessa firmeza é a consistência. Quando você continua a viver de acordo com seus princípios e valores, mesmo quando suas tentativas de persuasão parecem falhar, você está enviando uma mensagem poderosa. Suas crenças são profundas e genuínas. As pessoas podem não mudar suas opiniões de imediato, mas elas observam. A consistência ao longo do tempo é uma das formas mais eficazes de influenciar, pois, enquanto muitos podem se afastar após uma rejeição, aqueles que permanecem firmes em suas convicções acabam, com o tempo, construindo respeito e admiração. Além disso, a aceitação estoica do resultado também nos protege de algo perigoso: a manipulação. Quando estamos excessivamente apegados ao resultado, ao desejo de convencer alguém a qualquer custo, podemos facilmente cair na armadilha de manipular a outra pessoa, usando táticas desonestas ou pressões sutis. Ao aceitar que nem sempre conseguimos o que queremos, nos libertamos da tentação de controlar os outros. Permanecemos fiéis aos nossos princípios, à honestidade e à integridade, que, como discutimos, são a base de uma influência verdadeira e duradoura. Outra lição estoica valiosa aqui é a paciência. Assim como um agricultor não pode forçar suas colheitas a crescerem mais rápido, nós também não podemos acelerar o processo de mudança ou de convencimento dos outros. As sementes que plantamos ao tentar influenciar alguém podem levar tempo para germinar. Às vezes, a pessoa precisa de um tempo para digerir as novas ideias ou para que o contexto da vida dela mude o suficiente para que esteja pronta para aceitar o que você disse. O importante é continuar plantando essas sementes de maneira firme, mas paciente, sem se deixar consumir pela ansiedade dos resultados. Finalmente, aceitar o resultado e permanecer firme também nos permite manter nossa serenidade emocional. Quando não estamos obsessivamente focados no sucesso imediato, evitamos o estresse e a frustração que muitas vezes acompanham as tentativas de persuasão. Essa paz interior, esse senso de calma diante da incerteza, é uma das maiores lições que o estoicismo pode nos oferecer. Ao aceitarmos o que não podemos controlar, nos tornamos mais fortes, mais resilientes e, paradoxalmente, mais influentes. Afinal, as pessoas são naturalmente atraídas por aqueles que demonstram serenidade e confiança, mesmo nas situações mais desafiadoras. Em resumo, a verdadeira persuasão, segundo os estoicos, não depende de forçar o outro a mudar, mas de plantar as sementes certas e aceitar que o tempo e as circunstâncias cuidarão do resto. Ao praticar a aceitação dos resultados, permanecendo firme em seus valores e princípios, você constrói uma influência mais profunda e duradoura, baseada no respeito mútuo, na consistência e na integridade. E, ao fazer isso, você também preserva sua própria paz interior, sabendo que fez o melhor que podia dentro do que estava sob seu controle. A persuasão poderosa não vem da manipulação ou de truques rápidos, mas da compreensão profunda de quem somos e de quem estamos tentando influenciar. Quando controlamos nossas emoções, quando ouvimos com empatia e falamos com clareza, estamos prontos para influenciar com integridade e impacto. Agora é sua vez. Aplique essas 7 técnicas estoicas em suas interações diárias e veja como, com o tempo, você se tornará um verdadeiro mestre da persuasão. E lembre-se, o verdadeiro poder de influenciar os outros começa com o poder de influenciar a si mesmo.